Olá pessoal, hoje a nossa aula de física vai ser sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler, dentro da acústica, ele pode ser percebido no dia a dia quando um carro de som passa na rua e aí você percebe que tem uma oscilação na frequência desse som. Quando ele se aproxima, o som fica mais alto, ou seja, a frequência fica maior e mais agudo. Quando se distancia, o som fica mais baixo, a frequência menor e mais grave. O nome faz referência ao físico austríaco Christian Johann Doppler. Foi ele quem criou. E o que ele afirmou nesse efeito? Que a frequência do som percebida pelo observador depende do movimento relativo entre a fonte emissora do som e o observador. Ou seja, se um dos dois está em movimento, o observador ou a fonte, a frequência vai variar, vai mudar para o observador, no caso para o ouvinte, tá? Se o carro de som está parado, a frequência é uma que o ouvinte escuta, tá? Se ele está em movimento e se distanciando do observador, a frequência é outra. Aqui nós temos a explicação do que é o efeito Doppler, tá? Ele fala assim, é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e esse observador. Então, o observador é um menininho aqui, pode ser também chamado de ouvinte, tá? E a fonte, a gente tem um carro, um caminhãozinho aqui com som, certo? Então, quando o observador está aqui parado e esse caminhão se aproxima, o som fica mais alto ou mais baixo? Mais alto. Se ele fica mais alto, significa que a frequência é maior e esse som é mais agudo, tá? Mas, supomos que esse carro está se afastando do observador. O que acontece? O som fica mais baixo. Logo, a frequência é menor e o som fica mais grave. Um exemplo ótimo também para a gente fazer em casa é ligar o celular e aproximar do ouvido e distanciar. Isso é o efeito Doppler, tá? A frequência não vai variar tanto, mas a gente consegue perceber aí a oscilação dessa frequência. Aqui está explicando a situação, ó. A gente tem o observador que vê a ambulância se afastando, ou seja, essa menina aqui, né? Ela está parada e a ambulância está se afastando dela. O que acontece? O som fica mais baixo. Logo, a frequência é menor. Olha o jeito da frequência. E o comprimento de onda é maior, tá? E esse som é mais grave. A segunda situação, o observador que vê a ambulância se aproximando. Esse carinha aqui. A ambulância está se aproximando, o som fica mais alto para ele, logo a frequência é maior. Nós temos um som mais agudo, ok? Se a frequência é maior, ele oscila mais, significa o quê? Que a distância entre as cristas é menor, ó. Então, o comprimento de onda é menor. O efeito Doppler, ele tem uma fórmula, tá? E nessa fórmula a gente analisa a frequência do observador, a frequência da fonte, a velocidade do som, a velocidade do observador, a velocidade do som novamente e a velocidade da fonte, tá? Conforme está a legendinha aqui embaixo. Vocês podem perceber que na fórmula tem esse mais e menos. A gente só vai utilizar um desses sinais por vez, tá?
para cada situação. Na situação de cima, só um sinal, na situação de baixo, só um sinal. E para saber qual sinal nós vamos usar, a gente vai ter que interpretar esses dados aqui. Por exemplo, supomos que a velocidade do observador vai ser positiva ou negativa. Será positiva, vai ser um maisinho aqui em cima, se o observador estiver se aproximando da fonte, tá? Aí você coloca mais. Isso, o próprio exercício vai fornecer esses dados. Vai ser negativo caso o observador se afasta da fonte, tá? Então, essa é a primeira interpretação que a gente tem aqui da fórmula. No segundo caso, a gente vai ter que olhar para a velocidade da fonte. A fonte, que é o som, está se afastando do observador, é positivo. Se ela estiver se aproximando, ela é negativa, tá? A relação aqui do positivo com o negativo não são iguais, tá? Do observador para a fonte. Então, tem que tomar cuidado, tem que interpretar separado os dois casos. Também teremos a situação em que o observador pode estar parado. Então, a velocidade dele vai ser zero. Então, você vai substituir zero aqui na fórmula. E outro caso que é a fonte também pode estar parada. Então, a velocidade da fonte vai ser zero. Vamos fazer um exercício para entender melhor. Olha lá, esse é um exercício do ITA, um exercício adaptado, tá? Dei alguns dados aqui. E vamos lá. Um automóvel movendo-se a 20 metros por segundo. Olha lá, a gente tem o primeiro dado aqui, 20 metros por segundo. Se é o automóvel que está se movendo, então essa velocidade é da fonte, tá? Passa próximo a uma pessoa parada, então essa pessoa está parada. Então a velocidade dela é zero. Velocidade do observador, zero. Parada junto ao meio-fio. A buzina do carro está emitindo uma nota de frequência igual a 2000 Hz. Então, essa frequência é da buzina do carro. Então, vai ser a frequência da fonte. O ar está parado e a velocidade do som em relação a ele é de 340 metros por segundo. Então, a velocidade do som é o V sem nenhuma letrinha menor, tá? Vai ser sempre a velocidade do som. Essa velocidade do som pode ser no ar, na água, no sólido, tá bom? Aqui ela tá no ar. Determine que frequência o observador ouvirá quando o carro estiver se aproximando. Então, ele quer saber a frequência do observador, o FO. E quando o carro estiver se aproximando. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Já retiramos os dados, agora teremos que interpretar se a gente vai usar mais aqui ou menos, mais aqui ou menos, tá? Então, vamos analisar aqui. Já temos a fórmula, já substituí alguns dados, ó, a frequência da fonte é 2000, a velocidade do som é 340. O observador está parado, tá? Ele fala aqui, ó, o observador, a pessoa está parada, então a velocidade é zero. Então, se ela está parada e o carro está se aproximando, aqui eu posso tanto colocar como mais como menos, porque não vai alterar o resultado, porque a operação está acontecendo com zero. Então, 340 mais zero ou 340 menos zero não modifica, não altera, tá? Mesma coisa se for a fonte parada. Não vai mudar, mais zero, menos zero aqui embaixo, tá? Então, vamos para o próximo. Velocidade do som, substituir 340. Só que o que acontece?
o carro está se aproximando. Então, a velocidade da fonte está se aproximando. Se ela está se aproximando, é negativo. Então, você vai colocar o negativo aqui, certo? Substituindo e resolvendo os dados, 2.000 vezes 340 mais 0 é 340, tá? 340 menos 20, 320. Agora, a gente faz 340 dividido por 320. Quanto que dá? 1,06. 2.000 vezes 1,06 é 2.120 Hz. Então, quando o carro está se aproximando, a frequência que o observador, o ouvinte, sente é de 2.120 Hz. Vamos agora para a segunda situação, que é quando o carro está se afastando do observador. Segunda situação, quando o carro está se afastando. Os dados já são os mesmos, né? Tirei aqui, tá aqui do lado esquerdo. A fórmula. O que vai mudar? O sinalzinho aqui, ó, mais ou menos. A gente tem que novamente fazer a interpretação desse sinal aqui do ladinho direito, tá? Então, vamos lá. Já coloquei os dados aqui, tá? Esse sinal eu mudei para vocês verem que não faz diferença quando a velocidade do observador ou da fonte for 0, tá? Mas eu coloquei menos aqui porque o que acontece? Quando o carro está se afastando, né? O observador também se afasta. Eu coloquei negativo, tá? Mas se colocasse positivo, tá certíssimo. Então, segundo caso. Se o carro está se afastando, então a velocidade da fonte é afasta. Se afastando. Então, é positivo. Então, a gente vai somar aqui os denominadores, tá? Então, 340 menos 0, 340. 340 mais 20, 360. Tá? Agora, basta fazer a divisão. 340 dividido por 360, 0,94 vezes 2.000, 1.880 Hz, tá? Ou seja, o que a gente pode perceber? Quando o carro se afastou, a frequência percebida pelo observador diminuiu. Se ela diminuiu, esse som ficou mais grave. Bom, essa foi a nossa aula. Bons estudos!